Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com vocês. Mais uma vez, esse amigo que vos fala, o presbítero Anderson, vem até você para deixar uma palavra de Deus, uma palavra que venha transmitir graça, o conhecimento de Deus para a sua vida e abençoar a sua vida. Eu presido aqui na Igreja Batista Nova Aliança, que fica aqui no bairro de Estela Maris. Quero pedir a você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você possa ter acesso de primeira mão a esta mensagem. Curta, compartilhe, colabore com o nosso canal para que essa mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho que nós pregamos, possa chegar a muitas pessoas. E hoje a palavra que eu quero deixar com vocês é falando sobre o fim dos tempos. Nós temos visto aí essa guerra que tem acontecido lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e muitos têm se perguntado, será que estamos na iminência do fim dos tempos? Será que estamos no final do mundo? Será que o mundo vai se acabar? Será que o mundo vai sucumbir em uma terceira guerra mundial? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Para responder então essas indagações, é necessário que nós venhamos analisar aquilo que Jesus ele nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, em um dos dias do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estava saindo do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aquele templo que Herodes havia reformado, naquela ocasião era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Herodes havia ampliado aquele templo e realmente era uma obra magnânima, que era como se fosse a menina dos olhos de Herodes ali na Judéia, em Jerusalém. Então Jesus ele disse aos discípulos: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui o Senhor Jesus ele já está em um ato profético anunciando que aquele templo seria destruído. Isso aqui foi uma profecia do Senhor Jesus que inclusive já se cumpriu. E não é de se admirar, todas as profecias bíblicas elas têm um tempo certo para se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e algumas outras ainda se cumprirão, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. O Senhor Jesus mesmo ensinando, ele diz que nem um tio e nem uma vírgula deixarão de se cumprir do livro desta lei. Então essa profecia específica aqui, falando da destruição do templo, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, ele invadiu ali Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, na Revolução Judaica que ocorreu exatamente nesse tempo, no ano 70 depois de Cristo. Isso fez com que os judeus eles se espalhassem por todas as partes do mundo, causando assim um movimento que é conhecido como diáspora, quando os judeus eles se dispersaram pelo mundo inteiro, principalmente ali nos países da Europa. Então, aqui em Mateus capítulo 24, o texto relatando esse dia aqui fatídico, esse dia de ensinamento e de revelação do Senhor Jesus, ele continua dizendo: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles procuram saber sobre um assunto bem intrigante, que na teologia nós chamamos de escatologia, que é revelação, é o estudo da revelação, o estudo de Apocalipse, que aponta justamente isso, para os finais dos tempos, e também fala muito sobre a volta do Senhor Jesus. E no versículo 4, o Senhor Jesus passa a responder aos discípulos acerca daquela indagação deles, e ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Para aqueles que não sabem, essa palavra Cristo, no grego, traduzindo isso para o nosso idioma, quer dizer ungido. No hebraico é Mashiach, que quer dizer ungido. Então Jesus ele está declarando aqui que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou ungido, e enganaria a muitos. E depois ele diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso, é mistério
que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui o Senhor Jesus ele começa a discorrer falando sobre uma série de sinais e acontecimentos que marcarão os momentos iminentes, ou o momento iminente da sua vinda. Então ele falou aqui que surgiriam pessoas, muitos viriam em nome dele dizendo: eu sou ungido, eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Nós temos visto isso acontecendo nesses últimos dias. E também ele fala aqui de guerras e rumores de guerras. Nós temos visto guerras lá na Europa e rumores de outras guerras pelo mundo. E ele diz: olhai, não vos assusteis. Ele nos recomenda a não ficarmos assustados, apavorados, porque é mistério, é necessário, convém que tudo isso aconteça, porque a profecia tem que se cumprir, mas ainda não é o fim. Daniel, um dos profetas do Antigo Testamento, ele profetizou sobre vários eventos de guerras que aconteceriam entre povos e nações, e outros profetas também profetizaram sobre isso. Então é mistério que tudo isso aconteça, porque nem um tio e nem uma vírgula deixarão de se cumprir do livro dessa lei. E ele diz: porquanto se levantará nação contra nação. É o que nós temos visto lá na Europa, uma nação, a Rússia, se levantando contra outra nação, que é a Ucrânia. E depois ele diz: reino contra reino. Quando ele fala aqui reino contra reino, isso aqui, o Senhor Jesus ele já está dando um tom de espiritualidade. Aqui ele já está falando no campo espiritual, do mundo espiritual, reino contra reino. Ou seja, será um tempo em que o reino das trevas irá se levantar contra o reino de Deus, porque no mundo espiritual existem dois reinos que regem o mundo espiritual: o reino de Deus e o reino das trevas. Então, nesses últimos tempos, a luta do reino das trevas, do império das trevas contra o reino de Deus vai se intensificar, e nós já temos visto isso acontecer. E ele continua dizendo: haverá fomes. Toda situação de guerra, todo advento de guerra, principalmente quando são guerras que têm um impacto muito grande no mundo, a consequência disso logo é a fome. E nós já temos visto aí o impacto dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia. Aqui no Brasil nós já temos sentido o impacto disso. Então ele está dizendo aqui: haverá fome, pestes. Nós temos visto aí uma ameaça de uso de armas químicas e armas biológicas. Nós tivemos recentemente aí, até hoje, nós estamos lidando aí, convivendo com essa situação aí, essa onda de pandemia. A situação está menos grave agora, mas a pandemia, ela continua, o vírus, o Covid-19, ele continua aí ainda atingindo a vida de muitas pessoas. E ele fala também aqui de terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Princípio das dores. O Senhor Jesus aqui ele está falando de uma forma figurada, ensejando aqui uma mulher que está para dar à luz. Você sabe que uma mulher que está para dar à luz, ela começa a ter ali as primeiras contrações de parto, antes de dar à luz. Então Jesus ele está assemelhando aqui, ele está fazendo um comparativo desse tempo com o princípio das dores, as primeiras dores de parto, antes da criança nascer. No caso, o nascimento da criança representa a volta do Senhor Jesus. Então isso significa que nós estamos vivendo no princípio